O tal Jesus histórico continua dando o que falar. E alguns aqui da plataforma YouTube, que mesmo reconhecendo que não são pessoas qualificadas no assunto, que detêm o mínimo de proficiência para falar, ainda assim proferem suas opiniões, levantando inclusive numa tautologia aquele discurso de consenso que fulano disse, Beltrano disse, fulano disse, ciclano disse, principalmente quando estes fazem parte de um projeto econômico, onde Jesus histórico também dá din-din. Eu vou reagir aqui a um conteúdo que me chamou muito a atenção e de alguma forma quero parabenizar o entrevistado, Jason Ferrer. Porque quando eu tenho que criticar, eu vou criticar dentro do campo do objeto, e quando eu tenho que louvar, eu louvarei. O meu jeitão de falar, como diz o Gontijo, né, Gontijo, não descredibiliza aquilo que argumento, não o reduz. Pois bem, o Jason Ferrer participou de uma entrevista com Daniel Gontijo sobre muitos assuntos. E como sempre, o Daniel Gontijo não perde a oportunidade de querer vender a sua sardinha, o Jesus histórico, né? E como eu já provei, o Daniel Gontijo não sabe nada de Jesus histórico e eu acho que ele nem entende o que os próprios autores acadêmicos brasileiros como Chevitarese, Juliana, o Bart Ehrman que ele leu, acho que ele não consegue compreender. Porque Jesus histórico é um modelo, um dos modelos dos Jesuses históricos. Inclusive, o John Paul Meyer sepultou o próprio Jesus histórico, afirmando que quanto modelo com base em um arquétipo imaginário da modernidade, ele não pode chegar ao Jesus real. E ele afirma, o Jesus histórico não é o Jesus real. O Jesus real não é o Jesus histórico. E ainda, fazendo uma crítica mais profunda, ele diz que os acadêmicos não tiveram cuidados para tentarem chegar à realidade da própria história. Pois bem, seja Jesus real ou histórico, o Jason Ferrer, nesta entrevista, demonstrou que está crescendo e aprimorando sua capacidade crítica reflexiva sobre um assunto. E eu tenho que dar os créditos. O Daniel Gontijo talvez vá reivindicar, vai chorar, vai espernear, porque ele usou uma desculpinha do meu jeitão de falar. Porque ele sabe que, na verdade, a hora que ficar de frente comigo e tentar fazer 1% do que ele faz com outros, eu jogo ele e os seus parceiros do Jesus histórico na lixeira. Vamos que vamos. Vamos lá. Daniel, nós conhecemos Jesus não pelo que ele escreveu. Jesus não escreveu nada. Os historiadores até argumentam que é improvável que ele fosse alfabetizado. Depois assistam aí os vídeos Não, dele alfabetizado ele era. Ou seja, ele já começou a trazer o Jason para dentro de uma hipótese fraudulenta e que já foi contestada até por acadêmicos que tentam a reconstrução do possível Jesus real pela hipótese do Jesus histórico, como James Dunn, Amy T. Wright, ou o senhor Daniel Gontijo. O senhor poderia ler Armand Puig, ou o próprio Joseph Ratzinger, o Bento XVI. Aliás, eu até sugiro que você leia James Dunn. Portanto, observe, por mais que por uma perspectiva de reconstrução na cultura material e imaterial e entendendo que, de fato, o cristianismo do primeiro século, envolto aos processos de culturações e enculturações sob o domínio do Império Romano, as sociedades do campo, ou seja, os trabalhadores rurais, não tinham acessibilidade total e evidente a um vasto campo do conhecimento e aprendizado, beleza. Agora, ignorar que não sabiam grego, que não sabiam aramaico, o próprio hebraico, isso é uma aberração, porque já está provado que provavelmente sabiam. Isso pelo fato de que a língua grega foi enculturada como uma língua comercial em todas as províncias conquistadas por Alexandre o Grande.
E os romanos, inclusive muito antes do primeiro século, já adotavam a língua grega como uma segunda língua. E essa língua, já era falada mesmo nos cantinhos mais remotos da Palestina, Baixa ou Alta Galileia. Uma coisa é saber ler e escrever, ter acesso técnico de alfabetização. Ok, eu confesso que 95% daquela sociedade era ágrafa, principalmente as pessoas menos favorecidas. Isso é fato, não vejo problema. Mas a narrativa que temos na documentação, parabéns ao Jason Ferrer, ela não tem indício de uma historicização profética. Algo que foi usado no método de demitologização pelo próprio autor renomado Rudolf Bultmann, David Strauss e até mesmo pelo Crossan, já que o texto diz claramente, como narrativa, não sendo mesmo uma biografia, que este camarada realmente ele pega um manuscrito e ele lê, ele escreve alguma coisa no chão, textos que sozinhos, por si só, não estão vestidos de camadas teológicas, não estão vestidos de camadas lendárias, ou seja, são apenas construções dos narradores, e isso é muito problemático. De fato, é possível vermos, ainda que este homem não seja um camarada alfabetizado capaz de ler Isaías 61, e, portanto, para mim, tanto fez quanto tanto faz, é impossível dizer que ele não tenha vindo, se existiu, o que eu duvido, de uma família tradicional que não era qualquer trabalhador do campo. Segundo Armando Puig, grande historiador do cristianismo, Daniel Gontijo, o termo para carpinteiro, tekné, era associado a alguém de um poder aquisitivo muito grande, de pessoas altamente instruídas e que, na verdade, poderiam dar uma boa educação para os filhos. Então é problemático você, para defender um revolucionário com maior ou menor potencial ofensivo de agressividade anti-imperialista, você tenha que jogar o seu crédito acadêmico, sabe, como cientista, repetindo de forma irresponsável aquilo que não tem fundamento científico. Onde os próprios critérios, ora, que serão descritos pelo Daniel Gontijo, e eu já disse que no canal dele, se um dia eu fosse, eu abriria, porque não seria um bate-papo, e refutaria cada um dos critérios e mostraria que nem mesmo a Academia do Jesus Histórico concorda, de fato, com os próprios critérios e métodos empregados. Por isso são resultados distintos, Daniel, que você vai ter oportunidade de ler no meu artigo científico sobre o Evangelho de Roma nas cartas de Paulo. E vai aprender de verdade. Não, alfabetizado ele era. Você acha que sim? Jesus leu Isaías. O André Chevitarese e a Júlia Cavalcanti problematizam, assim, os poucos trechos. Ou seja, para ele só existe André Chevitarese. Por quê? São os amiguinhos que vendem um cursinho no projeto dele. O cara só tem mente para André Chevitarese e, ou seja, ele não lê outras obras. Ele não lê Ip Sanders, ele não lê Albert Schweitzer, ele não lê John Paul Meyer, ele não lê Gerhard Thyssen, ele não lê James Charles Wolfe, ele não lê Joseph Vermes, ele não lê David Flusser. Senhores, peraí, eu não posso querer dar legitimidade, o que nem é uma hipótese, aparece como uma hipótese de trabalho, mas na verdade, se espremer é ideologia e conveniência, Daniel. Onde, por meio de uma pressão política de grupo, o doutorando ou mestrando é obrigado a produzir aquilo que o patrono da cadeira Jesus Histórico, com Pedro Paulo Funari e Gabriele Cornelli, defendem. Ainda hoje, no dia dessa live, eu estava analisando um artigo sobre a crucificação, onde eles falam absurdos. Mais uma vez, porque o amiguinho que tem afinidade temática foi lá, como disse o Daniel Brasil, em uma entrevista ao Oswaldo, ali tudo não passa de um teatro de sombra.
São alunos que montam banca entre si e papapá, orientandos e orientandos. Tá tudo bonito, Daniel. Você não tem vergonha não, Daniel? Tem não? É por isso que você diz, esse cara é ofensivo, né? E outra coisa, se reivindicar, eu não vou nem monetizar este vídeo para não ter problema de direitos. São reações. E chega a ser feio, sabe? Mas vamos ouvir o Geison ensinando o Daniel Gontijo. Olha, esses historiadores me dão um nó na cabeça, sabe? Eu não sei o que diabo esses homens fazem e essas mulheres fazem. Gente, pelo amor de Deus. É verdade. Agora, sabe por que, Geison Ferrer? Que eles dão dor de cabeça? Ô, Daniel, sabe por quê? Porque eles não fazem história, Daniel. Eles fazem teologia. E sabe quem reconhece isso, Daniel? Os próprios dignitários do Chevitarese, os seus pares. Talvez você nunca assistiu o vídeo do Chevitarese, ele dizendo: do ponto de vista dos meus pares, eu não faço história e sim teologia. Você já leu o trabalho do Laíra Amaro? Você já leu o trabalho da Juliana, do Daniel Brasil e tantos outros? É teologia. E, portanto, poderia produzir outra coisa. O Bart Ehrman, esse cara é fanático no Bart Ehrman. Porque critério do constrangimento, critério da dissimilaridade, porque é múltipla atestação ou múltipla confirmação. Os próprios critérios se contradizem quando submetidos a um crivo de falsibilidade, por exemplo, ou de nexo de causalidade sobre o narrador e o resultado último do próprio objeto descrito. É vexatório, não é? É por isso que o Gontijo, ele não vai com a minha cara, então ele precisa criticar o meu jeito de falar para achar que vai desconstruir o que eu estou apresentando. É porque, na verdade, o interesse econômico está acima da verdade e da ciência. Porque alguém chamar Jesus histórico de uma pesquisa científica, e quero dizer, tá, Daniel? Leia John Paul Meyer, Jesus Repensado, página 37, 48 e 63. Estou te dando uma dica. John Paul Meyer diz que a pesquisa do Jesus histórico, ela é ahistórica e não científica. Manda essa pro Chevitarese. Veja o que diz a Bíblia. Mas Jesus leu. Aí, quem lê? É analfabeto? É porque eles questionam assim, nem tudo que está registrado ali tem lastro histórico. Aí fica então, difícil. O trabalho dele... Nem tudo que está escrito ali tem lastro histórico. Eu concordo, mas é fato. Mas mesmo as narrativas que não possuem camadas teológicas, ou eu vou admitir que elas são históricas, mas nesse caso eu tenho um problema, porque a priori, metodologicamente falando, não são biografias, não são memórias. Diga-se de passagem, um aluno do Chevitarese que foi alienado por ele, chamado Laíra Amaro, produziu e tentou implementar no Brasil uma fonte Q, aquela bosta que já foi refutada há muito tempo, onde eles tentam dizer que tem um evangelho que, além de contar que eles dizem que Marcos, segundo o Chevita, foi o primeiro Marcos, data ali aproximadamente da década de 50. Gente, mas são absurdos falados. E, aliás, de Gontijo, por que você não marca um debate comigo e o Chevitarese no seu canal? Tá resolvido o problema. Você modera. E aí vamos ver se ele vai permanecer de pé, porque foi ele que me desafiou, dizendo que esses caras aí não ficam 2 minutos. Vamos sistematizar a metodologia da história, a teoria da história, os métodos disciplinar e interdisciplinar aplicados. Eu vou mostrar que o que o Chevitarese produziu e ajudou a produzir no Brasil é pseudagem. Lamento te informar. E, portanto, ou eu admito que se aquilo que nós desmitologizamos, deshistoricizamos, ok, o que restou? Bem, se o que restou não tem camadas teológicas ou de mitos, eu terei que admitir que é biografia. Portanto, veja, eu tenho que admitir que houve um interesse, observe, da tradição, por isso, parabéns ao Geison Ferrer. Eu tenho que admitir que a tradição, sem qualquer interesse ou, vou dizer, perspectiva própria, pegou um cara analfabeto e o transformou em um leitor de Bíblia. Se tudo que poderia ser dito dele, não precisaria ele ter lido um texto de Isaías 61. Ou seja, eu faço a demitologização ou a historicização profética para dizer, e por isso se cumpriu as escrituras, conforme foi predito pelo profeta.
Isaías. Não é isso que está ali? Sim. Então, é um absurdo, sabe? E aí eu tenho um outro problema. Jesus andando sobre águas. Se não tem uma teologia, eu não tenho o que teologizar, desmitologizar. Então, o que é a narrativa? Portanto, a narrativa representa. Talvez se o Gontijo saísse da bolha, ele iria evoluir muito mais, mas eu sei que o interesse financeiro é vergonhoso, né? É vexatório. Você saber que vem apoiando uma hipótese fraudulenta, do ponto de vista, usar um argumento de consenso e deixando claro que é 1% da academia, não 99%, porque, na verdade, 99% é até contra o Jesus histórico. Porque perfaz uma ala tanto crítica teológica quanto crítica histórica da academia, sem contar a ala conservadora. O Daniel deveria ler N.T. Wright, James Dunn, outros nomes, ok? Waynes, por exemplo, o Albert Schweitzer, A Busca do Jesus Histórico. Beleza. Para ele sair dessa bolinha, porque tá feio, Daniel. Tá feio. E aí aquele seu argumentozinho, não, mas eu não vou ter aqui no canal, porque gente que fala, não, é porque você não suporta ouvir a verdade, a maior prova está aí, que o Geiso está fazendo contrapontos, mas você está mais preocupado em, veja, reiterar falácias, absurdos, entendeu? Precisa separar o que seriam os Eles não mitos. têm autoridade disso. O Chevitarese não tem 200 anos de vida, não, gente. Imagina 2000 anos, ele não andou com Jesus, não. Pega o texto e diz, ó, o texto está dizendo isso aqui, mas eu discordo do texto. Acabou. Agora, se colocar um blaze de historiador e um pomposo daquele todo e dizer que foi assim, que nós devemos separar assim, assim, com que autoridade isso? Correto. Mais uma vez, aplausos. Porque o Chevitarese, apesar de arqueólogo, faz teologia. Eu tenho todas as obras do Chevitarese. E um dos maiores absurdos, quer ver, Gontijo? No artigo que eu tenho aqui, que eu não vou mostrar agora, mas mostrei na minha live, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir, falando sobre a crucificação, eu nunca vi tanto absurdo. O mesmo Chevitarese que reconhece que a narrativa de José de Arimateia é uma ficção literária que, na verdade, quem inventou essa história, essa narrativa estava com os pés sobre Roma, é o mesmo Chevitarese que também diz que Judas foi uma invenção, uma ficção literária. Eu desafiaria o Chevitarese, com o mesmo método, ele, Juliano e todos, se dedicarem a estudarem, investigarem a existência de Cristo ou não. Qual é a diferença? Né? Cristo histórico. O mesmo método. Apliquem. Vamos ver o resultado. Portanto, é um absurdo. O mesmo Chevitarese que vai dizer que existe em Paulo memórias, possivelmente, de Jesus no ato da ceia. E o pior é que o próprio texto diz o contrário. Pois ele diz, eu recebi do Senhor, e eu já ensinei isso no meu canal, refutando o Chevitarese. Ok? Que eu nem sei se sabe grego, porque se soubesse, não teria problema de me enfrentar no debate. Então, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído o Chevitarese, tenta num contorcionismo dizer, não, mas a palavra é entregue. Ok, seja ele entregue ou traído, objetivamente, tem que ser por alguém. Então, Judas foi inventado, mas a narrativa de Jesus sendo entregue, não. Olha o absurdo. Judas foi entregue, mas para Jesus ter sido entregue, tem que ter sido entregue por alguém. Então eu substituo a figura possivelmente fictícia ou histórica de Judas, ou a anulo-a de alguma forma, para dizer, não, foram os judeus que entregaram. Né? Veja, isso chama-se seletividade. Isso não é ciência. Isso não atende critérios científicos. É um absurdo. Gente, é um absurdo. O mesmo Chevitarese acompanha o Croissant quando diz que a ressurreição, Daniel Gontijo, tá aí para você que defende seus amigos, que a ressurreição, ela não aconteceu como fato histórico, mas aconteceu quanto um fenômeno psicológico. E aí, Gontijo, você é da neurociência. Inclusive, se você quiser bater um papo comigo sobre neurociência, dentro de um campo de cognição e linguagem, o meu livro hermenêutico eu trato sobre isso, eu não teria problema. Eu passei em Noam Chomsky, em Habermas, grandes nomes, Michel Foucault, Freud,
Ok? Eu acho que a gente consegue conversar um pouco, pelo menos. E eu gostaria de te perguntar, Lacan, Merleau-Ponty, bem, é possível, Daniel, que de fato, mesmo admitindo quanto fenômeno, que 500 pessoas e mais 12 de fato tenham tido o mesmo fenômeno alucinatório sobre a aparição de Jesus? O grupo que você defende isso. O Croissant defende isso. O Chevita defende isso. A ressurreição não aconteceu quanto um fator biológico, naturalístico. Não. Aconteceu quanto um fenômeno. 500 homens, mulheres envolvidos, 500 pessoas simultaneamente. Ou seja, o Croissant é mais miticista, tentando buscar esse amparo numa interpretação fenomenológica absurda. Porque você, como cientista da neurociência, e envolve neurolinguagem, linguagem cognitiva, o que for, você poderia falar. Inclusive, eu tenho um autor aqui que versou sobre isso, Daniel, que eu recomendo para você ler. A Filosofia da Linguagem de John Searle, Força, Mente e Significação, e que vai trabalhar aspectos, inclusive, da linguagem e neurolinguagem cognitiva. Tá entendendo, Daniel? A diferença, Daniel, entre mim e os teus amigos é que eu sou um polímata, preparado para debater com eles em um campo geral do conhecimento. Então você, envergonhado porque vem de cursinho de Jesus histórico, precisa ganhar dinheiro porque escolheu isso como meio de vida, sabe que a hora que você se posicionar e dizer não tem mesmo como a gente defender isso, né? O vexame é público. Infelizmente, né, Daniel? É porque não tem uma base arqueológica para isso. Certo? Qual é a base arqueológica? Ó, não tem uma base arqueológica. Mais uma vez, aplauso. Só que tem um problema, Daniel. A minha reação ela é sempre positiva. E se você quiser, eu provo cada fala minha aqui e de citações. A sua amiguinha que você cita, Juliana Cavalcante, inclusive, para contrariar o Antônio Miranda no teu canal, além de ter mandado o cara estudar, ir para academia, né? Porque para ir para academia do Chevitarese é melhor você procurar qualquer boteco aí que tem um bêbado com Bíblia na mão ou documentos da história da igreja e aprender. Você vai aprender muito mais, porque pelo menos lá você não vai ser alienado. A sua amiga Juliana Cavalcante declarou publicamente que a arqueologia não serve para aprovar e nem desprovar. Olha como que é um interesse econômico político. Um ano depois, deu dado uma lambada na senhora Juliana, e eu bato doído, ela fez um vídeo dizendo, aqui, Antônio Miranda, tem esse livrinho aqui, ó, de arqueologia que contribui muito para falarmos do Jesus histórico. Ué, mas peraí, se na verdade a arqueologia não serve para aprovar e nem desprovar, por quê? O desespero do Chevitarese foi tão grande que agora ele precisa aventar a hipótese de uma Nazaré. E eu já disse que mesmo que houvesse uma Nazaré, a construção de Jesus de Nazaré só traz a configuração de uma construção teológica. Mas interessante que quando a gente diz que é uma construção teológica, clara que o próprio texto afirma, não, agora vale, porque Nazaré existiu, mas Belém também existiu. Então o próprio Chevitarese diz que Jesus não pode ter nascido em Belém porque é uma construção teológica. Mas Jesus indo para Nazaré também é uma construção teológica, ao ponto de que o próprio texto do narrador vai dizer que também isso fez para que se cumprisse as profecias. E de ti sairá o rebento de Jessé, Netzer, Isaías 11. Tá entendendo, Gontijo? É que você sabe que hoje no Brasil eu sou o calo, a bomba, justamente na sua escolinha, né, chevitaresiana. Dizem que Jesus histórico não foi ao templo. Ele leu. Eles têm métodos da história que são usados para investigar qualquer personagem que seja mencionado. Então, manda investigar a existência de Krishna, né? Veja, vamos ver se eles vão criar um Krishna histórico. Já tem que tentou um Moisés histórico, um Adão histórico. Ou seja, os métodos que eles conhecem, eu conheço e posso te afirmar. O máximo que esses métodos nos permitem, seja ele com o método histórico crítico, o método histórico social indiciário, as formas de análise diacrônica, com análise da evidência interna e externa, princípios como taxonomia de legitimação e validação e valoração das fontes, que inclusive, quero até dizer, Daniel, a única fonte que tem-se sobre Jesus, seja histórico ou não, é Bíblia.
Ah, mas o Joséfo é o Jesus místico, portanto, ele é extraído de narrativas bíblicas. Você não tem. Tem um outro autor aqui que eu gostaria de te apresentar. Deixa eu ver se ele está aqui. Se ele tiver. Não, não está. Que é o Richard Horsley. O Richard Horsley, inclusive, inicia na página 16, se você tiver aí, ô Daniel, porque deveria ter, porque você só fala em Shiftarese. Bandidos, Profetas e Messias, página 16. O Richard Horsley, fazendo uma análise sociológica e historiográfica sobre o cristianismo do primeiro século, que envolve, inclusive, toda a dimensão clara dos embates entre romanos e judeus, vai deixar claro que as únicas fontes que eles possuem confiáveis, por incrível que pareça, chamadas primárias, não são os evangelhos. E aí? De onde vocês estão tirando esse Jesus histórico? Não são os evangelhos. E ainda diz que os evangelhos não dão absolutamente nada sobre Jesus histórico. E aí ele vai dizer que a segunda fonte, que é primária, é a de Joséfo. Está aí no livro, página 16, parágrafo, o último parágrafo. Ele vai dizer que é do problemático Joséfo. O Crossan, entendendo que as fontes não dão nada, porque o Dizossêminer não deu certo com as reconstruções das logias de Jesus, não tinha como dar, percebeu que se ocupar com os documentos seria construir teologia. Então ele cria o seu método, que a gente vai chamar de tripé metodológico teórico, que é mesocósmico, macrocósmico e microscópico. Tá aprendendo, Daniel? Tá? Que bom. E aí, a partir disso, ele diz, o texto não nos oferece nada. Então a gente precisa para o contexto. Você estuda o ambiente social, você estuda o contexto histórico-político, religioso, ok? Faz um diálogo entre cultura e antropologia, culturalismo e antropologia, você consegue pensar e construir, a partir de dados, a sociedade. Construir a sociedade não é construir uma figura fictícia. E quando o contexto não tem elementos suficientes, o Crossan diz, é o pretexto. Aí que fudeu, Daniel. Aí, me desculpa, Daniel. Fica com medo de mim não, filho. Fica tranquilo. Eu passo hipoglós depois de umas boas palmadas. Então, é vergonhoso, sabe? E o pior é quando essas pessoas têm, de fato, títulos de cientistas, de acadêmicos. E eu vou repetir. É irresponsabilidade de um cientista proferir opiniões procurando dar validade àquilo que não é científico. Portanto, Daniel apoia a pseudagem. Ali para você chegar... Não vou sofrer comissão, não. Não. Eu discordo disso. Tudo bem, você tem todo o direito de discordar. Agora, na história existem métodos que eles desenvolvem para poder fazer investigações, e eu sou leigo para poder defender o método A, B ou C, entende? É claro, se você é leigo para defender o método A ou C, você é um papagaio de pirata que para todo entrevistado que você tem oportunidade, Juliana Cavalcante, Shiftarese. Juliana Cavalcante, Shiftarese disse... Então, assim, Mas, Daniel, veja bem, um homem que com 12 anos de idade ensinava os doutores. Isso é o que a narrativa diz. Sim. É a narrativa de 2000 anos. Mas você não concorda comigo que tem invenções ali, tipo Jesus ressuscitou? Então, o argumento deles é que existem invenções sobre outros trechos também. Ok. Que legal, Daniel. E veja, eu concordo contigo. Agora, preste atenção. Presta atenção. Invenções de que Jesus ressuscitou. Beleza. Agora, qual é a probabilidade dessa invenção estar caracteristicamente ligada a um conjunto de perspectivas dessa tradição? Ou o Crossan afirmar que o fenômeno aconteceu de forma real? Você não se banca não, Daniel? Hein? O que é pior é o acadêmico dizer, não, se a ressurreição foi uma invenção, não há necessidade de que um fenômeno de ressurreição alucinótico seja inserido na narrativa e se pressuponha. Olha que absurdo. Ou seja, é isso que os teus amigos defendem. Que foi crítica do Lenny Craig, entre outros nomes, que eu critico também. Ou seja, não, a ressurreição foi uma invenção. Ok, foi uma invenção.
Mas peraí, a narrativa é anterior ao fenômeno. E nesse sentido, peraí, se a narrativa é anterior ao próprio fenômeno, como que pode a narrativa ter produzido na mente das pessoas uma ideia de que Jesus pudesse ressuscitar? E tem mais, apareceu a 500 pessoas e mais 12. Aliás, tem mais um ainda, um tal de Paulo no futuro. Aliás, não foi nem no futuro, é um absurdo. Então é claro que o Daniel, ele se borra todo quando me ouve. Ele fica trêmulo, porque ele sabe que eu sou uma bomba nessa escolinha fraudulenta, apoiada por ele. Bem, quem foi Vamos lá, Jesus? tudo bem. Mas quando eu agora coloco descrédito para uma versão, eu preciso descartar todo o resto. Não, você Corretíssimo. Olha o que o Daniel Gontijo vai dizer. tá... Vou voltar. Olha bem, o cara que diz que não entende de método, não conhece os métodos. Se eu fizer uma sabatina com Daniel Gontijo, ele não responde uma pergunta que eu fizer, cientificamente falando, metodologicamente falando e teoricamente falando. Eu provo isso pra vocês, é só ele me dar oportunidade no canal dele que eu vou mostrar que ele não sabe porra nenhuma. Aí quando o Geison vai fazer essa afirmação, olha o que o Daniel Gontijo vai dizer. Deixa também quem foi Vamos lá, Jesus. tudo bem. Mas quando eu agora coloco descrédito para uma versão, eu preciso descartar todo o resto. Não, você tá equivocado nisso. Peraí, como? Como? Ô Daniel, você sabe qual é o primeiro princípio? Eu não vou falar não. Eu tenho uma obra aqui, Daniel, que eu acho que você não tem na sua prateleira, deveria ter. A hora que você ler essa obra aqui, você vai dizer pro Chevitarese, eu não vou mais poder vender essa porra desse cursinho fudido, não. Aqui, Daniel, tá aqui, ó. Mark Bloch, um prefácio de Jacques Le Goff, que é a escola que o Chevitarese teme. Aliás, né, falou da escola dos análises, os revisionistas de Eric Hobsbawm peidam nas calças, né, Daniel? Né? Porque ali tem mais militância e ideologia do que ciência, Daniel. É só marcar uma live para falar disso que eu vou provar para você. Que a escola de Eric Hobsbawm foi fundada para ser uma militância comunista, revisionista. Ok? E aí, Daniel, você disse que não. Eu aceitei o debate quando o teu parceiro Chevitarese disse: esses caras aí não ficam 2 minutos de frente comigo no debate. Eu estou esperando há 2 anos ele aceitar o debate comigo. E veja o que nós temos aqui. Quando vai se tratar de fontes documentais, você não disse que a questão é método? Vamos lá. Olha aqui. Eu vou pegar aqui justamente a parte. Aliás, eu nem precisaria pegar, mas eu vou pedir ao Daniel que leia a página 46. A história não é relojoaria ou marcenaria. É um esforço para conhecer melhor. Você vai pegar isso aí. Depois você vai pegar a parte em que ele vai tratar do método. Ok? Cadê? Deixa eu me pegar aqui, gente. É gravado, né? O vídeo, então eu não posso. Ai. Cadê? Pronto. Observação histórica, características gerais. O historiador, por definição, está na impossibilidade de ele próprio constatar os fatos que estuda. E aí, Daniel, página de número 69, Daniel. Quando você vai para a página 70, Daniel, sabe o que você tem? Uma crítica à seletividade das fontes. Pois quando as fontes, elas são tendenciosas, interessadas, maculadas, não tem essa de espinho, não. Porque elas já são discricionadamente totalmente corrompidas. Então não tem essa. Ah, eu digo que isso aqui é, mas isso aqui não é? O Geison, mais uma vez, merece o meu aplauso. Por qual motivo? Porque se eu tenho um Jesus que andou no templo, um Jesus que pregou e ensinava os doutores da lei, escribas, pessoas que estavam ali, vamos dizer assim, a ponto de se questionarem sobre suas bases doutrinárias. Esse Jesus não sabia ler. Você está entendendo? Como que eu vou entender que aquele personagem, por mais que não tenha toda aquela estrutura de Deus e tal... E lembrando, se nós tirássemos a narrativa de Jesus lendo Isaías 61, ali, naquele contexto, coisas que alguns acadêmicos e historiadores acreditam que é possível, dada a categoria de Jesus de uma família nobre, porque ele não era de qualquer família, e eu não estou pressupondo que ele tenha existido, ainda assim há outras passagens que podem corroborar
como citações ou paráfrases que saem da boca de Jesus. Eu já ensinei algumas delas. Como da religião do laço, a raposa tem seus covis e as aves do campo têm o seu ninho. Jesus foi lá na Itália, na região do Lácio. A família dele viajou para lá, Daniel? Não. Né? Então nós temos outras e outras que não envolvem historicismo veterotestamentário. Então o Geiso está absolutamente correto. Certo? Ele revolucionar de tal forma, e o próprio Espírito sobre ele está dizendo que ele sabia ler e que ele foi convidado pelos gregos. Jesus não foi para o lado dos gregos porque ele não quis, ele não aceitou o convite. Porque ele não queria ir, diz o texto, certo? Como é que um homem desse foi convidado pelos gregos? Pessoas que o ouviam, como Nicodemos. Nicodemos ouviu Jesus. E esse homem era iletrado. Eu não sei se talvez a tentativa é prejudicar o personagem ou levantá-lo de alguma forma. Opa! Aqui o Jason Ferrer, meu amigo. Jason, eu sei que você tá putinho comigo. Porque eu bato doído mesmo, e o pau que dá em Chico dá em Francisco. Eu sou isso aqui. Né? Você lembra que você conversou comigo pelo WhatsApp me pedindo para te dar até uma aula sobre Jesus histórico, que eu era o cara, não foi? Você não vai negar isso, né? Então, agora, você jogou a pá de cal. Sabe por que eu tô dizendo que você jogou a pá de cal, Jason? Sabe não? Sabe não? Eu vou voltar aqui um pouquinho aqui, ó. Nicodemos ouviu Jesus. E esse homem era iletrado. Eu não sei se talvez a tentativa é prejudicar o personagem ou levantá-lo de alguma forma. Albert Schweitzer. Página de número... Daniel, confira aí, Daniel. Confira aí, ô papagaio de pirata. Página 13, 17, 462. O Albert Schweitzer, um dos maiores nomes da criticidade, a busca pelo Jesus histórico, que vai criticar todas as formas, modelos, métodos, critérios de abordagem, grandes nomes como Wade, Waze, Raimaros, entre outros, Daniel. Ok? Autores que eu li, não foram autores que eu peguei de citações. Para você ter uma noção, Albert Schweitzer vai dizer que a tal pesquisa ou hipótese ou ideologia do Jesus histórico, ela surgiu não como uma perspectiva para reconstruir Jesus, mas para de tato violentar o Cristo da fé. E ele vai dizer que foi com ódio, foi com hostilidade e foi com desavença ao dogma da igreja, Daniel. Aos fundamentalismos. Sabe por que o Schweitzer falou isso, Daniel? Sabe não? Eu vou te ensinar, fanfarrão. Porque Engels, há uma crítica a Bauer, vai escrever o cristianismo primitivo a partir de uma perspectiva histórico-crítica, dialética, em que ele vai montar uma ideia de um cristianismo sob uma perspectiva de lutas de classes, de tomadas pelo imperialismo romano na Palestina. E a partir desta ideia, ele dá praticamente a maquete para outros pensadores vislumbrarem que aquele Jesus, como Bauer tinha feito, era um mito. A única coisa que Bauer não associava era diretamente a construção flaviana, mas ele via que aquele personagem, ele era um mito de intervenção. E veja, Engels, apesar de não se dedicar totalmente a isto, ele possibilita que Karl Kautsky, Rosa Luxemburgo, entre outros que vieram, vissem na figura arquétipica criada a partir desse contexto de lutas de classes do primeiro século, um Jesus que atendesse uma agenda marxista do século XIX. Gotinho, eu posso te ensinar isso no teu canal. Sabia não? E surge então o revolucionário. E um absurdo é quando Chevita mente publicamente. Eu desminto ele ao vivo. Quando ele diz que Jesus nunca foi lido como um Che Guevara. Chevita, menos que desde o debate sobre Jesus histórico, se ele não for... Eu não preciso nem falar, né, Chevita? Essa aula eu te dou ao vivo. Porque, na verdade, você sabe, mas você mente. Mente, poxa, como acadêmico. Claro que Jesus foi lido. O próprio John Paul Meyer reconhece que ele foi lido como um Che Guevara. Ele chega ao ponto de dizer que Jesus é um modelo marxista. Né? Enfim, os autores do século XVIII em diante tentam ver Jesus de alguma forma, a partir da crítica sinopticista, como alguém que de fato atenta. Tem um outro autor, que é o Robert
que eu esqueci, esqueci o sobrenome dele agora, que está num trabalho meu, em que o autor vislumbrava Jesus até como um zelota armado. Então, peraí, a modernidade traz Jesus como um revolucionário. A Juliana inventou um Jesus bandoleiro sem arma. É possível resistir ao Império Romano sem arma? E aí se pensa, se o Império Romano iria matar uma pessoa que estava pregando em sermõezinhos simplesmente? E aí vamos para a documentação. Os romanos, eles perseguiam e matavam quem acreditava em pombinha voadora? Em sermãozinho do monte? Os romanos iam matar um cara que simplesmente diz: dê a face se te bater na direita? Ué, porque essa era uma máxima romana, Daniel Gontijo. Se te pedir uma capa, dê a outra, porque os soldados romanos se esforçavam a fazer judeus carregarem suas cargas. Peraí, os romanos iriam matar um cara que, na verdade, entendendo os seus sermões como supostas biografias, realmente está mais a favor de Roma? Que lindo! Ou melhor, os romanos iriam matar um cara que é interpelado se deve ou não dar imposto a César, porque não é pagar, a interpelação é se deve dar, numa forma de reconhecimento à sua divindade e o seu poder, e ele vai ao contrário e diz: não, vocês têm que pagar. Ou seja, coloca os seus próprios dignitários em condições de quê? De subservientes do império, e não mais como parte de um império. Ou seja, Daniel Gontijo, eu sei que você pode ficar chateado comigo, mas eu sei que no fundo você diz: esse cara é foda. Dá não que ele vai fuder geral. Já tô fudendo, Gontijo. Não sei. Eu acho que existem caminhos intermediários para a gente entender sistemas complexos, como se Jesus existiu ou não, se tiver existido quem foi, que talvez ele tenha existido, talvez, é a hipótese com que eles trabalham. Sim. Mas Não, Daniel Gontijo. Não é a hipótese que eles trabalham. Talvez eles trabalham, já afirmam a priori. Só para você ter uma ideia, vou te ensinar de novo. A hipótese do Jesus histórico já é uma afirmação a priori. A pesquisa inicia-se a partir de um arquétipo definido, que é o Jesus dos evangelhos. Então não é talvez, não, é a afirmação. Ok? Jesuses existiram, históricos. Joséfo lista vários. Agora, o Jesus que a história nos deixou, ele está nos evangelhos e retratado como mito no testemunho flaviano, não como figura histórica. Menos, Gontijo, menos. muitos mitos, muitas lendas foram sendo construídas e anexadas a esse personagem histórico. De forma que o trabalho do historiador, por meio dos métodos que eles desenvolveram em suas pesquisas, que servem para várias áreas, vários objetos de estudo, eles aplicam isso a essa figura de Jesus para entender o que é plausível do ponto de vista histórico e o que não é. E aí a conclusão que eles chegam é que, dada a origem de Jesus, de onde ele veio, todas as circunstâncias ali do interior da Palestina, da Galileia, sei lá, é muito improvável que ele tivesse sido letrado. Não. Mas eles não têm certeza disso, não têm provas cabais, conclusivas, não tem. Então é coisa da cabeça dele mesmo. É uma hipótese que... Ou seja, é o que todos acadêmicos sérios do planeta vão dizer. É uma crença tal quanto acreditar num disco voador, num saci pererê, na mula sem cabeça, no curupira. Como acreditar que um homem, uma jumenta falou. Sabe, Daniel Gontijo? Né? Que eles consideram mais plausível do que a de Jesus. É como dizer que todo favelado é ladrão. Sabe alguma generalização? A analogia feita é justamente isso. Quer dizer que porque os que moram em periferias, em comunidades, que não têm acessibilidade, talvez, vamos dizer, a certos privilégios, ok? Da educação, sejam analfabetos? Né? É interessante. Ou o que o Jason vai dizer. Eu tenho um artigo que eu publiquei no terceiro período de Direito na Universidade de Iguaçu, inclusive está juntado e anexado a meu projeto acadêmico, onde eu falo ontem senzala, hoje favela, a partir de uma música e um projeto que eu desenvolvi com outros autores, e eu vou dizer justamente isso. Se estigmatiza as comunidades que antes eram favelas, e você chega dizendo que todos que moram na favela é bandido. Ou são bandido, melhor dizendo. Né? Foi mais ou menos isso. Porque 95% são analfabetos. Não, Jesus tem que ter sido analfabeto.
Tá de sacanagem, né? Daniel B. Wallace, um dos maiores nomes, mesmo ele defendendo a possibilidade de um Jesus ter existido. Mas um dos maiores especialistas em língua grega e trabalhou aspecto como semiótica, filologia, ok, linguística integrada e tudo mais, ele já vai dizer que Jesus não era analfabeto. E a possibilidade, de fato, do grego ter tomado todas as pequenas aldeias também era muito grande, porque na verdade era uma língua comercial e que era acessível a todos, pois era falada como se fosse uma espécie de Esperanto que não vingou. Gontijo, por favor, Gontijo, eu não sou inimigo não, menos, tá feio. Não é a maioria das pessoas da periferia que sofrem hipnose. Exatamente. Mas é a maioria do povo do interior, de onde Jesus vem, que era iletrado, entende? A Era a maioria. Era Se muito a provável. Puta que o pariu. A maioria. Obrigado, Gontijo. Gontijo, você sabe de onde Joséfo veio? Se ele existiu como figura? Você sabe de onde ele veio? Você sabe de onde a família de Joséfo veio? Você sabe onde Joséfo lista que foi colocado uma colônia de soldados treinados, inteligentes, judeus, letrados? E não sabia não, Gontijo? É claro, você não leu, Chevitarés não te ensinou. Foi justamente na Alta e Baixa Galileia. Ué, como assim? Né? Então, se Joséfo pode ter sido uma exceção, Jesus não foi? Se filho de Alexandria pode ter sido uma exceção, Jesus pode não ter sido? Mas é claro, Jesus precisava ler. Por quê? Porque, Gontijo, ele é um mito. Ele é uma figura representativa. Ele precisava ler. Era judeus construindo uma teologia política que pudesse, de alguma forma, atender perspectivas claras de que estava se tratando de alguém cumprindo uma suposta escritura e que tal qual, porque tudo isso faz parte do adereço, do aparato, né, do mundo simbólico da linguagem, Gontijo. Mesmo nas cidades, a porcentagem era tipo 1%, 2%. Mesmo nas cidades, nas grandes cidades, a minoria era alfabetizada. Então, pensava... Eu tô só trazendo isso assim, eu não sou... Aliás, deixa eu ensinar outra coisa, Gontijo. Gontijo, o Chevita, ele parte a tese dele de que Nazaré era uma vila. Não era não. Não era não. Para você ter uma noção, todos os 4 evangelhos afirmam que Nazaré era uma cidade. Os termos empregados, e não adianta o Chevita distorcer, era polis. E Joséfo escreve várias vezes sobre aldeias e cidades da Alta e Baixa Galileia. Ele não dá uma sequer menção de uma tal Nazaré. E todas as vezes que fala de aldeias e cidades, comás e polis, ele deixa claro o que ele está falando. E no Novo Testamento, acho para mim, onde Nazaré é chamado de aldeia. Portanto, se não tem Nazaré, é porque até a Nazaré foi uma construção teológica. Se liga, o Alessandro está aqui, Gontijo. Historiador. Não, eu aprendi coisas conexas da história. Eu também não sou historiador, mas o que eu estou colocando é o meu contraponto também. Claro. Né? Eu não sou historiador, mas eu sou teólogo. Sabe o que é isso? Isso aqui o Daniel não deve ler, não. Deixa eu ver se está aqui. Ah, gente, meus livros estão tudo lá para trás. Isso aí tem a ver com Karl Popper. A lógica da pesquisa científica, Daniel. Que eu acho que você deve ter lido pelo menos uma vez na vida, né? Porque é neurocientista. E dentro da própria estrutura da teologia, ela não abre margem para Jesus analfabeto. Aí a história pode desenvolver os seus métodos acadêmicos para dizer que daquela porcentagem toda Jesus foi o escolhido por eles, tá certo? Tudo bem, pode ser, mas o Jesus que é descrito pelos evangelistas, pelo apóstolo Paulo, não é analfabeto. Não, o Jesus descrito ali está alfabetizado. Está alfabetizado, Exatamente. ganhou 10. Agora, é evidente que se eles querem trabalhar dessa forma, é um método que eles estão desenvolvendo mesmo. Quando eles defendem um evangelho que no evangelho, Jesus é um pregador de sermões com alto grau de conhecimento. Jesus decorava, sabe, máximas que levavam horas de enunciação.
Eles querem que vocês acreditam nisso. Sem a menor prova. É puro achismo ou preconceito. Só para dar mais um exemplo, na perspectiva dos historiadores, é muito improvável que Jesus acreditasse ser Deus. Isso seria uma construção tardia também. Uma construção tardia, né? Ou seja, essa foi uma teoria conhecida como teoria da autoconsciência messiânica. Ok? Uma possível construção. Quem trabalha muito isso é Joaquim Jeremias, mas tem outros autores também, que é a chamada teoria da autoconsciência messiânica. Era preciso que, na verdade, criassem uma narrativa de Jesus, do personagem ou da personagem, afirmando propriamente ou fazendo-o afirmar que ele era o Messias, para que pudesse haver o que a gente vai chamar, Daniel, teologia política da acomodação. Ok. Mas isso por si só não significa que estão transformando um cara em Deus e Messias, Daniel. Menos que tá feio, rapaz. De Jesus como o próprio Deus encarnado em nós. Ali no século IV houve o Concílio de Nicéia para haver uma votação, e eles, por votação, os bispos estabeleceram que a doutrina oficial da igreja seria a Nesse assunto... Mas menos, Daniel. Jesus é Deus antes dos evangelhos, você sabia? Paulo não dá uma descrição de Jesus como um ser histórico humano. Não. Tudo que Paulo fala é de um Jesus místico. Não tem nada. É zero. Então, o concílio só oficializou o mito fundante do cristianismo. Mas nada, Gontijo. Da história, Daniel, eu vou confessar pra você que eu sou leigo e coloco as minhas opiniões. Eu sou leigo. Eu também sou leigo. Eu tô trazendo as coisas que eu ouvi dos meus amigos. Não é a minha área. Esquece que eu ouvi dos meus amigos. Né? É por isso que tá falando um monte de merda. De atuação, né? A minha área é a teologia, né? Junto com a filosofia. Então, assim, eu particularmente nem acredito que Jesus existiu. Começando por aí. Né? Eu não acredito nessa construção de que Jesus... Ele tinha que perguntar ao Daniel, e você acredita? Eu ouvi dos meus amigos. Ele existiu. Nem sequer esteve ali, em Jerusalém, ou por todos aqueles lugares, muito menos desconstruir ou construí-lo. A única coisa que eu faço é interpretar a narrativa, a história no todo. Eu não me preocupo se ele existiu, se ele não existiu, porque isso para mim não faz... O que te importa é o que está escrito ali e o que as pessoas fazem com isso. Exatamente, Daniel. Você pescou o maior peixe do oceano agora. Poxa, como é que pesca o maior peixe do oceano? Tudo bem. Então, é justamente isso que eu faço, Daniel. Eu não me preocupo se Jesus existiu, porque para mim, ele é um tanto faz como tanto fez. Eu sou direto nisso, certo? Esse judeu não me convence. Essa ideia de um judeu Deus não me convence. A ideia de um judeu que era filho de Deus, mesmo assim, não me convence. Um judeu histórico não me convence. Então, o que eu estou falando para você, Daniel? Eu tenho muito orgulho do trabalho do Chico Teresi, da Juliana Cavalcante. Quem sou eu? Eu não tenho nem um pouco. Porque não tem ciência ali. Nem um pouco. Entende? O que tem ali é um projeto político-ideológico de militantes que usam a estrutura da academia para construírem uma teologia histórico-crítica contra os fundamentalismos. Eles querem levar até Jesus histórico para a faculdade, para as escolas. Não me orgulho daquilo que não é ciência. Então não me orgulho. Poder chegar e dizer-nos que os métodos estão errados ou que o método está assim, está assim. Eu posso dizer, estou aberto a um debate com qualquer um deles, em qualquer canal, qualquer dia e hora, com todas as regras estabelecidas. E verão que eu não vou interromper, pode fazer o processo de sabatina. Sabe quando eles vão ficar de frente comigo? Nunca. Porque eles precisam alimentar uma narrativa de que são... meu professor de ciência! São cientistas, são ideólogos. Entende? O trabalho deles. Porque eu não sou historiador. Pois bem, pessoal, eu não vou nem... Eu acho que não tenho o que acrescentar. Ok? Então, meu recado para o Daniel Gontijo, não adianta você usar essa papagaiadazinha, porque eu trago aqui amigos, porque esse cara não, é que você não suporta ouvir a verdade que desconstrói essa merda que você retroalimenta e justifica, porque precisa vender os cursinhos dos seus amigos. E é claro, a hora que você parar de acreditar e defender isso, que é, se você acredita, né? Você sabe que muitos vão meter linha na pipa. Deu para entender, Gontijo? Você sabe disso. Então, bola para frente. E se quiser, paga para ver.
Eu estou à tua disposição. Aproveite que seu canal está chegando a 500 mil, marca um debate entre mim e o teu amigo Chevitarese e vamos ver no que vai dar. Fui. Um beijo no coração e este é o nosso canal. Pode tudo.